Abre a sua Bíblia aí assentado como você está, creio que vai ser projetado. 2 Samuel, capítulo 9, do verso 1, o contexto está até no verso 13, mas eu quero ler aqui apenas os 3 primeiros versículos, que diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 9 de 2 Samuel. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: e existe mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou. Nós vamos ler até aqui. Eu quero ministrar uma palavra nessa noite, com a seguinte temática ao nosso coração: o improvável. Nós temos aqui uma narrativa bíblica que fala sobre um jovem por nome de Mefibosete. Tudo começou lá em 1 Samuel. Se você abrir a sua Bíblia e dar uma olhada no contexto, lá no capítulo 20, a partir do versículo 14 ao 17, Davi ainda não era rei de Israel, mas já havia derrotado o gigante Golias, e ele tinha uma amizade através dessa conquista, dessa vitória que Deus havia entregado nas mãos de Davi. Ele atraiu uma grande amizade com Jonatas, o filho do rei Saul, e dessa amizade surgiu então uma aliança, um pacto de amizade, ao ponto que, se você olhar no versículo 14, Jonatas ele faz um pedido muito especial para Davi, porque ele tinha um vislumbre e ele conseguia entender que na verdade o reinado do seu pai estava passando, e que a sucessão do trono não seria para ele. A amizade de Jonatas era tão grande que ele conseguia entender o chamado de Deus e a unção de Deus na vida de Davi. E ele diz: olha, Davi, mesmo quando os seus inimigos forem exterminados da face da terra, eu quero que você continue sendo leal comigo, com a minha família, com os da minha casa. E tomando partido nesse acordo, ambos fizeram uma aliança. E eu quero trazer aqui essa observação, que a Bíblia ela relata vários tratados em que Deus firma aliança, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, e aliança é algo muito simbólico para Deus. A aliança é algo que Deus respeita, que Deus admira. E Davi e Jonatas, eles conheciam, eles entendiam aqui que esse pacto firmado por uma aliança ia muito além de um contrato, e eles fizeram essa aliança. E o tempo passou, e aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, o texto que eu fiz menção nessa noite, está se decorrendo uma história, a partir do momento que o próprio rei Saul já havia morrido, e até Jonatas já havia morrido, e aquela linhagem já havia passado, e agora Davi, ele assume o trono de Israel, e depois de ter conquistado grandes batalhas, grandes vitórias, que Deus havia entregado na sua mão, chega um determinado momento que Davi se lembra do pacto, da aliança que ele havia feito com seu amigo Jonatas. E eu abro um parêntese aqui para dizer para cada um de nós a importância de nós termos amigos verdadeiros. A amizade verdadeira, ela faz toda a diferença na vida da pessoa. Existem pessoas por aí que defendem uma ideologia de que a amizade entre Davi e Jonatas era uma amizade homofóbica, mas nós refutamos totalmente essa heresia, porque nós entendemos que o amor que existia entre esses dois amigos não era um amor eros, mas o amor ágape, o amor de irmão, de amigos, um amor direcionado por Deus. E nós entendemos que essa amizade era verdadeira, e com isso eu quero enfatizar, deixar bem claro no seu coração, para a sua alma, essa primeira verdade, que nós precisamos de amigos, amigos que vão nos colocar para cima,
amigos que vão nos ajudar na caminhada da vida, a vencer as chuvas torrenciais. O primeiro grande amigo que faz toda a diferença é Jesus, porque se nós tivermos Jesus na nossa vida, nós conseguiremos chegar na eternidade, que é o que Ele tem preparado para nós. E segundo, nós precisamos de amigos aqui na terra, amigos que vão nos abraçar nos dias difíceis, amigos que vão nos consolar diante das nossas perdas, amigos leais e verdadeiros que conseguirão sorrir com as nossas vitórias, amigos verdadeiros que conseguirão chorar com as nossas derrotas, que conseguirão nos consolar, que conseguirão nos abraçar, nos ajudar a vencer as dificuldades, que irão estender as mãos, que irão lembrar da aliança e do valor da amizade para nos ajudar nos dias difíceis. E foi lembrando de tudo isso que Davi fez uma pergunta no seu trono. Ele para em um determinado momento, quando nós nos reportamos ao capítulo 9 de 2 Samuel, ele diz: ainda resta alguém da casa, da família do meu amigo Jonatas? Ainda tem alguém para que eu use de bondade para com eles? E a Bíblia não fala aqui, mas dá a entender que alguém se reporta até o rei Davi: olha, tem um servo aí, da descendência de Saul, é um servo, ele não era da linhagem, ele era um servo, um serviçal, da família do rei Saul. E aí mandam chamar Ziba, e eu acho que aquele moço, ele vem, o que dá a entender aqui no texto é que ele imagina: não, todos agora, acabou, provavelmente ele vai ter consideração comigo, eu vou herdar alguma coisa. E Davi pergunta para Ziba: ainda resta alguém? E aí ele diz: olha, resta um moço, por nome de Mefibosete, mas é aleijado de ambos os pés. Perceba que Davi não perguntou o estado físico de Mefibosete, Davi não perguntou a situação de Mefibosete, mas ele fez questão de relatar o estado físico e como ele estava, onde ele estava vivendo. Quando o rei pergunta: onde está esse moço, para que eu use de benevolência, de amizade com a sua casa? E ele diz: olha, Mefibosete está aleijado, moribundo e morando em Lodebar. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, a partir do capítulo 4, do versículo 1 ao 4, a Bíblia vai narrar a história que quando tanto o rei Saul como Jonatas morrem no campo de batalha, e essa notícia, ela é avassaladora, ela é terrível, ela é triste. E Mefibosete era o filho de Jonatas, um moço que era príncipe, herdeiro ao trono do seu pai. Se porventura Jonatas viesse a assumir o trono de Israel, Mefibosete seria o herdeiro diretamente para assumir o trono. E ele está com 5 anos de idade no capítulo 4 de 2 Samuel. E quando ele recebe essa notícia bombástica, que o seu pai havia morrido, que todos os seus descendentes haviam morrido, e a Bíblia narra a história que a ama dele, ou seja, para transliterar para os nossos dias, a babá de Mefibosete, quando ela soube daquela notícia, daquele acontecido trágico, o que ela faz? Ela pega o menino com veemência e ela quer fugir para o mais longe possível. Mas nessa tentativa de fuga, para tentar salvar a vida de Mefibosete, a Bíblia diz que ele cai e que ele fica coxo, aleijado de ambos os pés. Um moço que era herdeiro do trono, um moço que era da linhagem real, um moço que estava sendo preparado para ser rei de Israel, e de repente a vida dele mudou drasticamente. E aí fica até uma pergunta para nós entendermos e observarmos aqui: em qual momento da nossa vida que nós deixamos de ser príncipes? O que que nos atrapalha? O que que nos atrapalhou na caminhada da vida? Foi um erro, o pecado? Como que nós erramos o alvo? Mefibosete aqui, ele é um colecionador de traumas e de situações que marcaram a vida desse moço. Vários traumas, a vida dele é marcada por traumas. A partir desse episódio aqui do capítulo 4, quando a ama dele toma Mefibosete e ela foge e vai para uma cidade de Lodebar.
E essa cidade é uma cidade onde viviam as piores pessoas da época: os fugitivos, os criminosos, os leprosos, as pessoas desesperançadas, as pessoas desacreditadas da sociedade. E essa mulher foge, e ele vai viver na casa de Maquir, e ele está lá desacreditado. Agora não é mais o príncipe, não é mais o herdeiro direto do trono, e ele está desesperançado. E acima de tudo, além de toda essa situação, ele está agora aleijado de ambos os pés. Eu fico imaginando a vida desse moço, e eu me peguei meditando, ruminando essa palavra, e vendo que Mefibosete, ele tinha todos os motivos para ser alguém que queria desistir da vida, que queria tirar a sua própria vida. Parece que as situações que o envolvia o fazia perder a vontade de viver. E quais foram os traumas que acarretaram, que acometeram a vida desse príncipe? O primeiro trauma foi o trauma físico, porque pelo fato dele estar aleijado de ambos os pés, sendo um príncipe, ele agora não poderia lutar. Era muito comum naquela época os príncipes lutarem, empunharem a sua espada e defenderem o seu rei. Eles saíam a peleja, e eu imagino que um sentimento de impotência tomava o coração de Mefibosete, porque ele agora não poderia defender a sua honra, ele não poderia defender o seu país. Mas um outro trauma que ele vive é o trauma familiar, porque essa notícia terrível que o seu avô Saul, o rei, havia morrido, que o seu pai, o príncipe Jonatas, havia morrido, e essa notícia ela vem e ela traz um trauma muito profundo na vida de Mefibosete. Um terceiro trauma que ele vive é um trauma emocional, porque acarretado de todas essas notícias, de todas essas sentenças que ele vai vivendo, essas dificuldades que ele vai passando, e ainda por cima aleijado de ambos os pés, isso vai gerando um trauma, uma dificuldade emocional muito grande na vida desse moço, que quando Davi o chama, ele se reporta dizendo: quem sou eu para o Senhor, a majestade, a autoridade maior de Israel se lembrar de mim, porque eu sou apenas um cão morto? E essa expressão para o judeu era terrível, porque ele estava se igualando a pior coisa possível, dizendo: eu não tenho possibilidade para nada, não existe nada para mim aqui no palácio. Mas ele também vive um trauma social, porque aquele moço, ele vivia com a nobreza, ele vivia no palácio, ele desfrutava das iguarias, das benéficas do palácio, mas agora está em Lodebar. E a palavra Lodebar aqui quer dizer não pasto, um lugar onde não tem vegetação, um lugar hostil, um lugar onde as pessoas não queriam ir. Ninguém comprava passagem para Lodebar, ninguém ia tirar as férias em Lodebar. Lodebar aqui é um lugar de esquecimento. Então perceba que toda a vida desse moço é uma vida de uma série de situações, uma coleção de vários traumas, que vai fazendo com que ele vive uma vida complicada, uma vida difícil, uma vida ao ponto de ele mesmo pensar: agora acabou os meus sonhos, acabaram os meus projetos, e parece que ele agora está no esquecimento, na escória da sociedade. E quantas das vezes nós olhamos para a nossa vida, e às vezes a gente se pega a pensar desse jeito na fase de transição da adolescência para a juventude. Parece que a coisa não engrena, e talvez você fica pensando: quem eu vou ser? O que eu vou fazer? Parece que os meus sonhos, parece que os meus ideais, e são tantas frustrações, são tantas ansiedades, tantas coisas que permeiam o coração do jovem. Você se pergunta: será que eu vou conseguir chegar lá? Será que vai dar certo? Será que Deus tem um futuro reservado para mim? Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele pode mudar a história da sua vida. Ainda que alguém olhe para você, para a sua situação, e diga: é improvável que você chegue a algum lugar, mas existe um Deus no céu, que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que antes de você nascer, quando você ainda era um embrião no ventre da sua mãe, lá no embrião, no começar da existência humana, Deus já havia escrevido a sua história e traçado uma trajetória de vida e de vitória para você. Ainda que as pessoas pensem que você está abandonado,
que você está esquecido no mar da desilusão da vida, de tantos problemas, de tantas situações, Deus escreveu uma história para você. Deus, Ele te abraça nessa noite. Jesus abraça você. Talvez você entrou aqui nessa noite com desejo de suicídio, com pensamento em tentar tirar a sua própria vida. Talvez você nem acredite nesse Jesus que estamos pregando aqui nessa noite, mas eu digo para você que foi a melhor escolha que eu fiz para a minha vida. Jesus mudou a história da minha vida. Jesus mudou a história da minha casa. Eu não me arrependo em um momento sequer de ter um encontro com Ele. Porque em um determinado tempo da sua vida, Mefibosete estava parado, abandonado, esquecido em Lodebar. Aquele moço que tinha nascido como príncipe, aquele moço que pertencia à realeza, aquele moço que gozava de privilégios, e agora parece que ele está esquecido e abandonado. Mas um dia Deus colocou uma vírgula na história da existência de Mefibosete, porque a graça de Deus alcançou. E aí é onde começa o capítulo 9 de 2 Samuel, quando o rei Davi se lembra da aliança e do pacto. E a tipologia do rei Davi aqui é a tipologia de Jesus Cristo, quando ele se lembra de nós. A Bíblia diz no Salmo 40 que Deus, Ele nos tira de um lago horrível, de um charco de lodo do pecado, da podridão da vida, e Ele coloca os nossos pés sobre a rocha e firma os nossos passos. Essa rocha é Jesus. E Davi pergunta: tem alguém da casa de Jonatas para que eu possa usar de misericórdia, para que eu possa abençoar? E aí alguém chama, tem um moço ali que é o servo Ziba, e ele pode dar notícia para o senhor. Ziba diz: olha, tem um moço por aí, mas não é ninguém, não é nada, está aleijado, está vivendo na escória da sociedade, aleijado de ambos os pés. E Davi diz: pois é esse moço que eu vou honrar. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez alguém lançou uma palavra pejorativa contra a tua vida, talvez alguém lançou uma palavra de fracasso, de derrota, mas o rei nessa noite está dizendo que a carruagem real vai passar na história da sua vida, e ele te chama para o palácio hoje, porque ele quer mudar a história da sua vida. Davi manda reunir a tropa do palácio, e ele diz: eu quero uma comitiva agora, e a ordem do rei é a ordem direta, expressa. Irmãos, imagine que Deus coloque uma vírgula agora na história de Mefibosete. Amanheceu o dia como outro qualquer lá em Lodebar, aquele sol, aquela poeira. Parece que eu vejo, Adelson, aqueles filmes de faroeste, aquela bola de capim. Quem já viu esse negócio do filme? Voando assim no tempo. Dá ideia da sequidão do deserto daquele lugar. E todo dia a mesma coisa, todo dia as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, as mesmas limitações. Mas aí, de repente, há um alvoroço na cidade, porque todos estão vivendo a sua vida monótona como sempre. E há um alvoroço terrível na cidade. Quando eles percebem o barulho daquele alvoroço, o que está acontecendo? Estamos sentindo pisadas. Imagine aquela carruagem, imagine aqueles cavalos. E que cavalos eram esses, aqueles cavalos? Não é aquele cavalinho qualquer, não, um cavalo manga larga, um cavalo potente. Vários cavalos daquela carruagem, aqueles soldados com aquelas armaduras imponentes. E aí eles dizem: peraí, o que está acontecendo? Será que é algum prisioneiro que fugiu? Tem alguém escondido aqui? Não, eles estão indo atrás de Mefibosete, o homem o qual o rei mandou chamar. E um dia como outro qualquer, a carruagem para diante da casa de Mefibosete. Ele: peraí, será que eu ainda tenho alguma dívida? Será que meu nome está no Serasa, no SPC? Será que há algum problema? Já não basta tudo que eu estou vivendo? E eu imagino que aquela trombeta troca e o arauto desce daquela carruagem. É aqui que mora Mefibosete? É, sim senhor, mora aqui. Mas aqui talvez, provavelmente, a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar aqui: ei Mefibosete, é para você, meu filho, vem cá. Nunca havia chegado nem um e-mail, nem uma correspondência, ninguém mandava um WhatsApp para Mefibosete. Não, todos esqueceram os seus amigos, todos abandonaram Mefibosete. Mas agora a carruagem do rei para diante da casa dele.
E aí Maqui chama Mefibosete. Mefibosete, com todas as suas limitações e dificuldades, vem até aquela carruagem. Eu acredito que talvez eles pegam, não, abandona tudo, pode deixar para trás, as malas, tudo, agora você vai viver uma vida diferente. Colocam Mefibosete naquela carruagem, e ele começa a caminhar uma trajetória totalmente diferente. Eu imagino o que passa na cabeça daquele moço, porque tudo que ele viveu, eu imagino quantas lamentações, quantos pensamentos permeavam a cabeça de Mefibosete. Talvez ele até tentasse, a Bíblia não diz, mas eu imagino que talvez o sentimento de morte, o sentimento de desejo de perder a sua própria vida, de dar fim à sua própria vida, talvez permeasse o seu coração, por causa dos traumas, das dificuldades, das desilusões que ele viveu. Mas hoje Deus colocou uma vírgula e mudou a história de Mefibosete, e ele entra naquela carruagem e ele é conduzido ao palácio. E a graça de Deus alcançou Mefibosete. A graça de Deus alcançou a vida daquele moço. E quando a graça de Deus nos alcança, a nossa vida muda. Porque quando a graça de Deus chega, aí sim há um tempo de restituição para cada um de nós. Davi mandou trazê-lo. E quando alguém vai se apresentar o rei, não é de qualquer maneira. Eu imagino que Mefibosete levaram ele tomou um banho, vestiram nele uma roupa bonita. Perceba que a limitação física continuou, mas agora ele está numa posição diferente. Deus havia mudado a condição, o problema, ele ia carregar aquela dificuldade. Todos iriam perceber que ele tinha uma limitação, mas conseguiriam ver a honradez na vida de Mefibosete, porque Deus estava mudando a história dele. Davi mandou chamá-lo de Lodebar e trazê-lo. Não tenha medo, ele está amedrontado, assustado com tudo aquilo que ele está vivendo. Mas aí o rei Davi diz: eu vou restituir para você, Mefibosete, todas as tuas terras, todas as terras que pertenciam à sua família, ao rei Saul, ao seu pai Jonatas, eu vou devolver todas. E agora algo mais, que o rei ainda disse: sabe Ziba, aquele que queria ser o herdeiro no seu lugar, agora vai ser o seu servo. Ziba, você e a sua casa vão servir Mefibosete e toda a sua família. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E mais uma coisa que o rei Davi disse para Mefibosete: você vai comer pão na minha mesa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a mesa do rei, ela nivela todos os homens. Você pode ter entrado aqui com defeitos, com pecados, com erros, mas diante do Rei do Universo, diante da mesa dele, todos nós somos nivelados, porque não existem aqui cor, raça, poder econômico, social. Nós estamos todos nivelados aos olhos dele, e ele nos ama da maneira que nós somos, e ele tem um plano de salvação para a sua vida e para a minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Da mesma forma que a graça alcançou Mefibosete, essa graça também alcança a mim e a você. Eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida do mesmo jeito, porque nós também nascemos para sermos príncipes e princesas diante de Deus. E talvez o pecado, talvez o balão da vida foi se enchendo com tanta dificuldade, com tanto problema, com tanta coisa que nos entristeceu, que nos magoou em meio à caminhada da vida. Mas eu quero te dizer que às vezes essas situações nos fazem afastar da presença do Rei. Nós vivemos os nossos traumas, os nossos conflitos, as nossas situações, traumas físico, familiar, emocional, do mesmo jeito, social, espiritual. Lodebar também nos influencia. As dificuldades que nós vivemos, a escravidão do pecado, o mundo e o seu sistema maligno cheio de tantas situações. Mas eu quero ministrar nessa noite sobre a sua vida, que aquilo que diante dos olhos das pessoas parece ser improvável, diante de Deus é possível, porque Ele muda a história da nossa vida nessa noite. Se coloque de pé. E eu já convido a equipe de louvor. Nós iremos ministrar aqui uma canção, e eu quero orar pela sua vida, porque a graça de Deus, ela se manifesta nessa noite. Todo desejo de suicídio, toda força maligna que tenta sondar a sua casa, a sua vida,
Eu quero concluir essa palavra usando a segunda carta, aliás, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, onde o apóstolo Paulo diz: porque a graça de Deus a manifestado, não foi manifestada, foi manifestado em Jesus Cristo Nazareno, trazendo salvação a todos os homens. Há uma cachoeira da graça de Deus aqui, nesse altar, que alcança a sua vida, que alcança os seus sonhos, que alcança os seus projetos, os seus ideais. Alguém pode olhar para você e dizer: não vai dar certo, é improvável, mas Deus essa noite derrama graça sobre a sua vida, jovem. Deus restaura sonhos, Deus quebra maldições nessa noite, maldições hereditárias, pactos, palavras proferidas contra a tua vida. Deus está liberando uma palavra de vitória para você nessa noite. A carruagem do rei, ela para diante de você e ele te convida para entrar nela. Eu, se fosse você, eu não perderia essa oportunidade, porque essa noite é noite de vitória, é noite de bênção.